Vamos então dar início a esta reunião de Câmara de 1 de junho, em videoconferência também. No fundo, eu queria aproveitar o ponto antes da ordem do dia para dar aqui algumas informações aos colegas. No fundo, dar nota da evolução da situação epidemiológica da Covid-19 no nosso Conselho, onde estive em contacto de manhã com a Autoridade de Saúde, neste caso com o seu Delegado de Saúde, que me transmitiu que neste momento existem 5 casos confirmados ativos, positivos, à Covid-19, 10 casos recuperados, portanto as pessoas já recuperaram da doença, e há naturalmente um óbito a lamentar do Sr. José Luís, que também já tinha sido, no fundo, anunciado. Dar nota também que hoje é o Dia da Criança, dia 1 de junho, como sabeis. Nós retomamos, enfim, a nível do país e também aqui no nosso Conselho, o ensino presencial ao nível do pré-escolar. Tivemos hoje a retoma, portanto, das atividades letivas presenciais ao nível do pré-escolar. Tive a oportunidade de me deslocar a todos os centros escolares. De facto, se verifica que há ainda uma pouca afluência, o que significa que nós neste momento temos cerca de um bocadinho menos de 1/3 dos alunos do pré-escolar que estão a frequentar as atividades letivas presenciais. Enfim, muitos dos pais ainda estão em teletrabalho, outros é natural que nesta fase precisem também de sentir a segurança e o conforto da escola para poder também ganhar essa confiança com a mesma. Mas no fundo aquilo que pude testemunhar é que existe de facto a organização do espaço, o plano de contingência está ativo e a funcionar muito bem, existe um compromisso e um empenhamento de todos os profissionais e toda a comunidade escolar para que tudo corra pelo melhor. E também na semana passada fizemos a formação em contexto de escola com os assistentes operacionais e com o pessoal docente que entrou hoje em funções presenciais, em que contamos também quer com o Serviço Municipal de Proteção Civil, quer com a Autoridade de Saúde, a quem agradeço, ao Centro de Saúde da Ruda dos Vinhos, na pessoa da diretora executiva do ACES, a doutora Sofia Triaga. A dar nota também que realizámos 30 testes à Covid-19 preventivos aos assistentes operacionais e às educadoras que estão em sala de aula neste momento e felizmente os testes vieram negativos e, portanto, as coisas estão em condições de poderem retomar o seu curso normal. Obviamente também desmistificar aqui um bocadinho a questão do teste, que é apenas uma fotografia momentânea, portanto, valerá o que valerá, mas de alguma forma foi para nós importante assumir e assegurar que preventivamente, com boa prática, no fundo pudéssemos testar o pessoal que entrou em sala de aula neste contexto ainda de pandemia, agora com o reinício de atividades presenciais ao nível do pré-escolar. Dar uma nota também que nesta pausa conseguimos concluir o arranjo exterior que estava já previsto para este ano a nível do recreio do Jardim de Infância da Ruda dos Vinhos, também no Centro Escolar da Ruda, com a substituição dos equipamentos lúdicos para as crianças, o pavimento borrachado e também a retirada de um tanque de areia que estava a dar alguns problemas por uma situação de relva sintética e, portanto, essa obra também permite melhorar as condições dos nossos meninos neste Centro Escolar da Ruda, sobretudo agora que eles retomam a atividade letiva presencial. Portanto, dar nota dessa conclusão desses trabalhos. Dar nota também, nesta fase de desconfinamento, da abertura da Loja do Cidadão, com novas regras, com atendimento programado e com atendimento por senha e, portanto, é preciso manter aqui, de facto, as restrições e cumpri-las escrupulosamente, para além do vigilante que temos no terreno, portanto, na Loja do Cidadão. Neste momento, a GNR também foi um bom contributo hoje de manhã, porque, de facto, assistimos a uma afluência significativa de manhã na loja e foram importantes para manter um bocadinho o equilíbrio ali e, portanto, as pessoas têm que perceber que esta retoma da normalidade é uma retoma gradual, progressiva e proporcional e, portanto, tem que ser encarada com essa responsabilidade e, portanto, temos todos de ter paciência com os serviços e com o facto do atendimento ser um bocadinho mais demorado do que aquilo que seria habitual. Dar nota também da reabertura de alguns espaços públicos, nomeadamente jardins públicos e parques infantis, e aqui também dar uma palavra de destaque e de agradecimento às juntas de freguesia, que também assumem com o município a responsabilidade não só da manutenção dos espaços, mas também de uma higienização mais regular
portanto, para tentarmos que não exista tanto o risco de contágio. Obviamente que esta fase de desconfinamento é um desafio para todos e, desde logo, também para os nossos cidadãos e munícipes, a nível da responsabilidade individual e coletiva. Para esta semana poderão surgir novas fases de desconfinamento em alguns setores de atividade, nomeadamente os ginásios, com os quais vamos ter uma reunião ainda hoje para preparar essa retoma dessa atividade também a breve trecho, de acordo com as orientações que foram emanadas pela Direção-Geral de Saúde recentemente, e, portanto, queria também dar nota dessa circunstância. A nível dos parques e jardins, dar nota também da abertura, nesta fase de 1 de junho de desconfinamento, de uma nova superfície que foi instalada junto à Escola Fixa de Trânsito, portanto, na urbanização Cerrado e Fontainhas, que foi hoje aberta ao público pela primeira vez, portanto, é uma obra nova que ficou concluída, do novo ginásio ao ar livre, e que tem ali uma série de equipamentos e de valências que também podem ser utilizadas pelas famílias arrodenses, e, portanto, dar nota de mais essa ferramenta disponível para utilização dos nossos municípios. Dar nota também aos seus vereadores que já se iniciou, portanto, nós tínhamos iniciado a terraplanagem e a preparação dos trabalhos em termos de solo e preparação do solo, mas já se iniciou a empreitada da construção do novo canil, do novo CRO do Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia, Canil e Gatil, já está em bom curso e, portanto, não sabemos ainda, não temos ainda uma data prevista. Se bem se recordam, a data que tínhamos previsto para a abertura deste novo equipamento seria agosto, mas eu diria que é muito difícil prever que nesta fase em agosto o CRO esteja concluído, mas se não for em agosto eu estou convencido que com o andamento que a obra está a ter, provavelmente em final de setembro, outubro, talvez consigamos ter essa valência já de resposta. Dar nota que esta semana também vou iniciar trabalhos preparatórios na preparação do terreno na estrada da Rondulha Cardosas para se iniciar essa empreitada, que era uma empreitada importante para este ano e que mantivemos com todo o esforço de requalificação da nossa rede viária, em cumprimento também do plano de intervenção na rede viária plurianual que aprovámos em janeiro do ano transato, e, portanto, é nosso objetivo que esta obra se concretize este ano e tudo indica que assim acontecerá. Depois, dar nota também da distribuição dos kits, dos kits familiares, que gostaria de agradecer aos colegas que participaram nessa campanha de distribuição porta a porta, em que foi possível distribuir em 2 dias, sensivelmente, ou 1 dia e meio, melhor dizendo, cerca de 3.000 kits familiares, e, portanto, agradecer não só aos colegas, mas também às juntas de freguesia que se envolveram e também, sobretudo, aos escuteiros, ao 1280, ao agrupamento 1280 da Ranhó e ao agrupamento 78 da Rua dos Vinhos, e dar nota que também nos nossos pontos de distribuição fixa, ao longo desta semana, foram possíveis, no fundo, distribuir e as pessoas levantarem, deslocando-se a esses sítios, mais de 600 kits de distribuição de proteção individual. Nós sabemos que os kits por si só não resolvem problema nenhum e, portanto, as pessoas têm que manter as regras, mas é um contributo para que este novo normal seja encarado com maior confiança e maior segurança para todos nós e assim continuarmos a ter os números equilibrados no nosso concelho. É óbvio que o desconfinamento significa um maior risco e, sobretudo, nós que estamos inseridos numa região e numa área geográfica que neste momento tem sido fustigada aqui à volta com uma série de surtos complexos de desenvolvimento da doença. Enfim, todos nós vemos a comunicação social e percebemos disso e, portanto, o desafio é enorme naquilo que diz respeito a mantermos controlada a pandemia no nosso concelho e, portanto, só todos nós juntos é que conseguimos que estes números se mantenham, mas tenho uma grande confiança e otimismo que todos os agentes e toda a população da Rua dos Vinhos estará à altura deste desafio, como sempre demonstrou desde o início desta pandemia. E, portanto, continuaremos a trabalhar afincadamente para que os números no nosso concelho sejam o mais controlados possíveis. Não conseguimos, obviamente, prometer algo que não depende só de nós, mas aquilo que prometemos é continuar este trabalho muito afincadamente empenhado, como temos tido sempre desde o início na defesa daquilo que é o valor mais fundamental da nossa população, que é a vida, a saúde e o bem-estar. E, portanto, estas eram as notas iniciais que queria partilhar com os seus vereadores e agora estarei à disposição para alguma questão ou a intervenção dos seus vereadores. Presidente. Sim.
parece aqueles meninos que põem o dedo no ar para fazer a primeira intervenção. Faz favor. Sr. Vereador, faz favor. Portanto, antes de mais, cumprimentá-lo e todos os colegas, que já tive a oportunidade também de cumprimentar, e 2 ou 3 notas. Uma, relativamente ao facto de hoje comemorarmos o Dia da Criança, portanto, desejar, digamos, não só aos educadores, como aos assistentes operacionais, como às nossas crianças do Conselho, os maiores sucessos, embora saibamos que este é um período ainda de contenção e, portanto, nem todos ainda aderiram às suas funções no pré-escolar. E dentro deste capítulo da educação, aproveitava para colocar aqui 2 questões que me parecem importantes, porque a educação, de facto, é daquilo que é fundamental para o nosso futuro. Primeiro, é se o Sr. Presidente tem algum conhecimento já de como é que se pensa iniciar e em que moldes o próximo ano letivo, uma vez que tem vindo algumas notícias a público de que o início será um pouco diferente ou em modos diferentes daqueles que eram os tradicionais. E a outra questão, e que diz aqui respeito à freguesia de Arranhó, e estando em curso, digamos assim, as obras na creche, perguntar ao Sr. Presidente como é que está a decorrer o nível de inscrições para essa valência, se já tem havido uma adesão significativa ou não. Depois, num outro tema que não tem a ver com a educação, diz respeito ainda a estas medidas de desconfinamento, é público que a restauração, em determinadas circunstâncias, deixa de ter limites na lotação dos restaurantes, e gostava de questionar o Sr. Presidente se tem alguma informação ao modo como é que, digamos, os restaurantes do nosso concelho se estão a adaptar a estas medidas, pois, tanto quanto julgo saber, para que se deixe de ter o limite na ocupação das salas, é necessário manter divisórias de mesa a mesa, o que, em alguns casos, me parece difícil de implementar. Portanto, eram estas as notas que eu queria deixar e as questões ao Sr. Presidente. Muito obrigado. Mais algum dos seus vereadores quer usar da palavra neste ponto? Não. Então, agradecer as questões do Sr. Vereador Luís Rodrigues, dizer o seguinte, sobre a questão do próximo ano letivo. De facto, peço desculpa que eu estava sem som, não sei se posso entretanto. Peço desculpa, eu não percebi. Eu estava inadvertidamente tinha tirado o som, peço desculpa. Ok. Sr. Vereador, faz favor. Penso que talvez seja oportuno antes do Sr. Presidente Sim, faz favor. Eu queria só, enfim, daquilo que foram as informações do Sr. Presidente, referir, penso que é de toda a justiça fazê-lo, a questão que tem a ver com o arranque das obras do Canil e Gatil, porque, como sabemos, vem resolver um problema grave sobre várias vertentes, desde a vertente dos animais em si, à vertente ambiental e também com a qualidade de vida que fica acrescida para o bairro onde ela se inseria ao longo dos anos. Portanto, queria naturalmente deixar aqui esta nota positiva e, se me permite agora, não brincando, mas relembrando e parafraseando, digamos assim, uma abordagem que foi feita na anterior Assembleia Municipal, são com estas pequenas, grandes notas musicais, entre aspas, que se vai resolvendo os problemas e criando condições objetivas para que, passo a passo, como sei dizer-se, se esgote com naturalidade a pauta musical, fazendo obras que os habitantes do Concelho da Ruda dos Vinhos, naturalmente em cada uma das áreas, em cada uma das freguesias, veem resolvidas paulatinamente e de acordo com o orçamento que o município da Ruda dos Vinhos tem. Portanto, era esta nota de ênfase que eu acho que é justo fazer na resolução de um problema grave que se arrastava há muitos anos. Ok, muito obrigado, Sr. Vereador. Responder aqui às questões que foram colocadas pelo Sr. Vereador Luís Rodrigues, dar nota do seguinte, relativamente ao próximo ano letivo, eu diria que as certezas ainda não são muitas, ou seja,
Eu dá-me a ideia que o próprio facto de o Ministério ter acedido ao retomar das atividades do pré-escolar é um bocadinho uma espécie de ensaio para aquilo que poderá acontecer no próximo início do ano letivo. Ou seja, algumas orientações que foram emanadas são muito claras, ou seja, os grupos devem ser estanques, não deve haver circulação de assistentes operacionais, os assistentes operacionais ficam com o mesmo grupo de trabalho e é a mesma assistente operacional que vai fazer toda a assistência àquele grupo, ou seja, há uma estanquicidade dos grupos que permite que, no caso de existir um foco de contágio em determinado grupo, não se tenha automaticamente que suspender as atividades letivas para todos os grupos de trabalho, ou todas as turmas, melhor dizendo. E, portanto, eu diria que parece-me que isto será um teste para aquilo que pode vir no próximo ano, que é os grupos têm todos os mesmos docentes, pode não haver circulação de docentes, pode haver não circulação de auxiliares e, portanto, os grupos vão ser estanques, o recreio é feito em horários desfasados para que não haja cruzamento de grupos e tudo isso. Isto é algo que eu estou a imaginar que venha a acontecer dentro daquilo que me é dado a conhecer com as orientações que estão neste momento a ser executadas a nível do pré-escolar e nos planos de contingência que o agrupamento aprovou. Há uma coisa que para mim é clara. Parece-me evidente que as aulas presenciais devem ser reduzidas ao mínimo e parece-me que a questão do ensino à distância pode ter vindo para continuar no arranque do próximo ano letivo. Obviamente não será exclusivo esse ensino à distância, até porque as famílias não terão condições de continuar a assegurar isso, mas parece-me que vai haver menos tempo dos alunos na escola, isso é um dado que parece-me que é evidente, e vai haver mais estanquicidade nos grupos e nas turmas, ou seja, não vai haver tantos alunos ao mesmo tempo dentro do mesmo espaço escolar. Isso parece-me evidente que será uma realidade. Agora, ainda há poucos dias estive a falar quer com o diretor do externato, quer com o diretor do agrupamento, e eles também me dizem que, a nível da tutela, as orientações para o próximo ano letivo, em setembro, ainda não foram veiculadas. E, portanto, isto são suposições que nós temos de acordo com aquilo que tem vindo a ser as orientações recentes da tutela nesta área, mas ainda não podemos avançar aqui com algo concreto que nos permita dizer exatamente que vai ser assim e assim. Também não sabemos exatamente como é que estará a pandemia nessa altura. Eu creio que isto terá tudo que ver com essa circunstância e, sobretudo, aqui na nossa região de Lisboa e Val do Tejo, enfim, aqui junto à área metropolitana, se continuarmos com esta escalada recente que temos verificado do aumento do número de casos e, sobretudo, entre a faixa mais jovem, eu diria que isso pode efetivamente condicionar aquilo que seja a planificação do ano letivo e do arranque do ano letivo em setembro, se as coisas continuarem a agravar nesta faixa etária e nesta região em concreto. Portanto, também isto, a pandemia e o comportamento das pessoas vai influenciar muito a decisão política, não tenho grandes dúvidas, sobre a reabertura das escolas em setembro. E, portanto, será muito prematuro nós estarmos aqui a tecer um cenário que será o provável, até porque estamos ainda com alguns meses de intervalo até essa circunstância chegar e, portanto, é prudente dizermos claramente que vai ser diferente, isso não tenho grandes dúvidas que vai, em relação àquilo que foi o início do ano letivo anterior, ou este em que estamos, aliás, mas eu penso que será um sistema misto entre presencial e à distância, mas o presencial com algumas restrições significativas e, sobretudo, com muito menos população escolar em simultâneo dentro do mesmo espaço escolar. Isso parece-me evidente. No que diz respeito à creche em Ranhó, bom, há 15 dias dei nota que nós tínhamos já uma boa notícia, que era as inscrições que estavam a decorrer a bom termo. Eu diria que a informação que eu tenho mais recente é da semana passada, portanto não a tenho à data de hoje, mas ao final de uma semana uma semana e meia de inscrições ou de pré-inscrições, nós já tínhamos 20 pré-inscrições na CEBI já registadas. Portanto, isso abre-nos boas perspectivas, até porque a divulgação também ainda não foi muito massificada
vamos continuar a fazer isso, mas eu diria que este número, numa primeira semana, abre-nos boas perspectivas para que, eventualmente, se consigam abrir as 3 salas logo de início, que era algo que me parece positivo de destacar. A nível da restauração, pois nós, antes da abertura dos estabelecimentos, nós fizemos uma reunião em videoconferência com 30 operadores da restauração no nosso concelho. Eu sinto e nós sentimos todos que há um grande compromisso no cumprimento das regras e na observação das regras, porque entendemos e entendem também os operadores que, de facto, esta questão da Covid vem mudar muito a abordagem dos clientes em relação àquilo que são as confecções das refeições e, sobretudo, ao servir das refeições num espaço de restauração. E, portanto, eu diria que, daquilo que já tenho visitado e do feedback que tenho tido do Serviço Municipal de Proteção Civil, de uma forma muito generalizada e mesmo, diria até quase exemplar, este setor tem-se adaptado muito bem àquilo que é o respeito das novas diretrizes em termos de distanciamento físico e dos cuidados a ter com o empratamento, com a disponibilização dos talheres e tudo isso, e a higienização dos espaços e a disponibilização de equipamentos de proteção individual. E, portanto, eu diria que o setor, no fundo, adaptou-se. Obviamente que temos visto e sentido que há um conjunto de refeições que não estão a ser servidas de acordo com aquilo que existia em fevereiro deste ano, ou seja, há de facto um decréscimo na procura, isso é algo que seria também previsível. Aquilo que me dizem alguns dos operadores que mais previamente se prepararam para esta situação é que estão de alguma forma a ser compensados nesta data por aquilo que têm sido as entregas ainda que têm conseguido manter em regime de takeaway. Este é claramente dos setores que nós sentimos que há maior impacto direto naquilo que diz respeito à quebra de receitas dos comerciantes. Nós temos no crowdfunding já 3 candidaturas deste setor, de 3 elementos da restauração ao crowdfunding. Vamos continuar a divulgação, aliás, ainda hoje vamos ter mais uma reunião da entidade gestora do crowdfunding para começar a dar os primeiros apoios. Temos 11 candidaturas que já deram entrada e que estão em condições de poder ser aprovadas e vamos rapidamente fazer chegar apoios a essas entidades que variam entre a restauração, café e estabelecimentos similares e comércio tradicional de proximidade e, portanto, vamos com certeza apoiar essa circunstância. Há também linhas do Governo específicas para a adaptação das atividades à Covid-19 e à aquisição de equipamentos de proteção individual. Há uma linha, através de financiamento comunitário, que é o Adaptar e que o nosso Gabinete de Apoio às Empresas tem divulgado e demonstrado esse apoio junto do setor económico local e, portanto, essa linha de apoio está aberta e, portanto, poderá ser uma ferramenta para que estes empresários possam adaptar a esta nova realidade. De todo modo, eu diria que aquilo que me tem parecido é que, neste momento, a restauração está um bocadinho na expectativa e prefere manter para já o distanciamento físico e não apostar em acrílicos, porque existe também mais manutenção em termos de mão de obra, de limpeza e higienização dos espaços e tudo isso. Mas nós vamos fazer em breve mais uma reunião com a restauração em videoconferência, em que vamos convocar toda a gente para fazer um balanço destas primeiras semanas de retomar da atividade que aconteceu no dia 18 de maio e de fazer esse balanço dessa atividade e permitir também depois tirar algumas conclusões sobre aquilo que é, no fundo, a realidade que estas entidades querem ver refletida no terreno. Agora, o que tenho sentido, de facto, é um compromisso muito forte, uma entreajuda, uma solidariedade e um empenhamento para que nós consigamos aqui ter os números controlados e também no setor da restauração, que é, como sabem, uma imagem de marca do nosso concelho e que devemos tudo fazer para preservar essa imagem de marca de grande categoria e qualidade no nosso setor económico local. E, portanto, estamos a trabalhar para que isso assim aconteça. Relativamente ao vereador Val Antunes, bom, é verdade, também demonstra aqui, associo-me esse regozijo pelo arranque dessas obras esperadas há algum tempo, do Canil, permitem, no fundo, dar melhores condições do que aquelas que existiam, que também não é difícil, e permite também, sobretudo, importante referir isso, acabar com o Canil junto à instalação municipal do estaleiro,
e, sobretudo, junto a um bairro habitacional onde os transtornos, quer em termos de cheiros, quer em termos de barulhos, como devem imaginar, era significativo e, portanto, é uma forma também de dar mais dignidade e qualidade de vida e bem-estar àquela população que habita ali no bairro Carlos Gulbenkian e, portanto, no fundo, como disse, 2 em 1, é melhorar os cuidados com os nossos animais de companhia e é também dar mais bem-estar e qualidade de vida àquelas pessoas que também bem merecem, porque já estão fartas e com toda a razão de viver ali paredes meias com um canil que não tem condições para o ser. E, portanto, estamos a cumprir a nossa função de resolver esse problema com a pertinência que ele se impõe ser resolvido rapidamente. Eu penso que respondi a todas as questões, não sei se há mais alguma questão que queiram ver esclarecida. Luís, está com o microfone desligado. Estou. Dizia eu que ainda no âmbito da educação queria... Está-me a ouvir? Está-me a ouvir, Sr. Presidente? Estou sim, estou sim. Dizia eu, ainda no âmbito da educação, que é sempre uma matéria muito sensível e importante para todos nós, e isso também me preocupa, e saber como é que o município está, digamos, a ponderar, tendo em conta as medidas que há pouco referiu e que eu também penso que de alguma forma vai ser o futuro, com menos aulas presenciais, ou pelo menos com menos número de alunos dentro de cada turma, porque temos turmas, como sabe, neste momento com 28 ou 30 meninos, quer no agrupamento de escolas, portanto, primeiro e segundo ciclo da Ruda, quer no próprio externato. Se isso não vai fazer com que tenha que haver, digamos, uma desdobragem em termos de turmas, e, por outro lado, um acréscimo da necessidade de termos mais professores, mais assistentes operacionais. Como é que se compagina, digamos assim, esta matéria, porque seguramente que traz ou levanta novas questões e novos problemas. Bom, ao nível do município e das responsabilidades municipais na área da educação, aquilo que posso dizer é que nós estamos prevenidos para um cenário diferente em setembro, ou seja, como disse, nós, a aquisição dos tablets que tínhamos planeado, dando continuidade ao projeto dos tablets nas escolas que já tínhamos iniciado há 2 anos letivos, esta parte. Nós o que fizemos foi iniciar, ou antecipar, melhor dizendo, a aquisição dos tablets que iríamos distribuir apenas, se tudo corresse dentro da normalidade, durante o próximo ano de 2021, e nós já reforçámos o contingente de tablets com mais 50 tablets, que inclusive já chegaram à Câmara Municipal e que estão, no fundo, em stand-by para estar disponibilizados em setembro, se for o caso. A somar aos 60 mais 50 que já tínhamos, nós temos um contingente de cerca de 160 tablets do município e que estarão disponíveis para afetar as escolas de acordo com aquilo que forem as necessidades identificadas pelas escolas. E, para além disso, o concurso de assistentes operacionais para as escolas que nós tínhamos já está concluído e, neste momento, há uma bolsa de recrutamento que fica ativa por 18 meses, desculpem, e o que significa que qualquer variação que precisemos de ajustamento no próximo ano letivo, nós temos ali uma bolsa de recrutamento, se calhar a Ruth consegue-me ajudar, cerca de 20 e qualquer coisa assistentes operacionais que estão disponíveis para, se for necessário, reforçar o contingente ao serviço. Obviamente, um desses reforços será para cumprir o protocolo que temos com a CEBI com a questão da creche em Arranhó e, portanto, também este concurso foi feito a pensar nessa circunstância, mas, para além disso, existe agora toda uma reafetação que eventualmente seja preciso fazer, no fundo, e que nós temos essa capacidade com essa bolsa que fica ativa durante 18 meses, iniciados há 1 mês e pouco atrás. Portanto, significa que teremos seguramente durante o próximo ano letivo capacidade de reforçar sempre e assim que se justificar. Depois, eu não dei nota disso, mas já agora aproveito essa questão para dizer que também já estamos a trabalhar na sequência da publicação a semana passada de um diploma legal que nos permite, estamos a trabalhar, e já dei nota disso também às associações de pais do Conselho, estamos a trabalhar num programa de atividade de tempos livres ou de ocupação de tempos livres, de apoio à família, agora durante este período das férias letivas, em julho e agosto, sobretudo, utilizando
nós antes tínhamos os programas dos campos de férias, este ano vamos reformular e utilizar as próprias instalações escolares para poder ocupar os tempos livres e dar também este apoio às famílias e estou em crer que vamos conseguir fazê-lo com condições económicas mais vantajosas para os municípios que quiserem recorrer a este serviço que iremos disponibilizar em conjunto com a escola. Já estamos a trabalhar neste modelo também com a direção do agrupamento e com as associações de pais para que isso também seja salvaguardado e estamos já a trabalhar também em dar férias àquelas assistentes operacionais que agora estão sem ocupação, porque neste momento só existem os grupos do pré-escolar a funcionar e, portanto, estamos já a tratar de ceder este período de férias para que em julho e agosto tenhamos um contingente adequado para poder dar essa resposta também aos pais nesta fase das férias que é sempre complicada, ainda para mais com esta pandemia que exige aqui um esforço de todos nós na relação do trabalho, do teletrabalho e tudo isso. E, portanto, estamos também a preparar essa resposta durante as férias, que será também uma boa ajuda, estou em crer, para as famílias. Basicamente era isto. E em termos de professores, já há alguma nota, digamos, eu bem sei que isso é competência da tutela, mas é fácil, digamos, desdobrar turmas, mas não se consegue dividir professores. O que significa, e essa é que era a questão que eu parece-me que nos deve preocupar a todos, é se as turmas passarem a ter menos meninos, até por causa destas regras da tal separação social, digamos, uma turma de 30, se passar a ter 18, significa que tínhamos que ter 2 professores ou então duplicar o horário do mesmo professor. Não sei, essa que é uma preocupação, não sei se o Sr. Presidente tem alguma nota a dar. O que eu diria é o seguinte, também a pandemia e toda esta nova restrição e este novo normal, como é agora usual dizer-se, representa também um desafio para cada agrupamento poder implementar aquilo que a legislação já permite, que é uma questão da flexibilização curricular e que permite, no fundo, uma transversalidade na questão da abordagem pedagógica às várias matérias e disciplinas, que eu me parece que a necessidade agora vai ter que aguçar o engenho, ou seja, vamos ter que adaptar essas ferramentas legislativas que já existem de flexibilização curricular, no fundo rentabilizando também aquilo que são os ativos que os diretores do agrupamento têm nas escolas, que são o seu corpo docente, e permitir que no gizar das turmas e da constituição dos horários e tudo isso, esta matéria da flexibilidade curricular possa ser casada com as disponibilidades de recursos humanos que tem. Eu sei que isto é desafiador e desafiante, mas de alguma forma eu diria que já há neste momento algumas ferramentas do ponto de vista legal que permitirão que a própria organização das turmas e a organização dos currículos seja permeável a esta situação de um professor poder conseguir ter uma abordagem mais transversal nas matérias e assim desdobrar-se em mais do que uma disciplina ou ela não ser tão estanque como aquilo que era há algum tempo atrás. Mas é como costumo dizer, não gosto de meter a foice em seara alheia e essa parte pedagógica vou reservá-la para quem de direito que tenha que decidir, nomeadamente ao nível do Governo, do Ministério da Educação e ao nível da concepção dos currículos e da configuração das turmas, os diretores das escolas e dos agrupamentos de escola que poderão dar esse contributo decisivo. Obrigado. Não sei se há mais alguma questão neste PAOD. Não? Então vamos dar então início à ordem de trabalhos, à ordem do dia de hoje, começando pela ata da última reunião de 18 de maio. Eu creio que os seus vereadores tiveram acesso à mesma, portanto estaremos em condições de a poder aprovar. Não sei se há alguma questão sobre a ata ou está tudo resolvido. Consideramos então a ata aprovada por unanimidade, certo? Tudo ok. Muito bem. O ponto 2 da ordem de trabalhos de hoje diz respeito à 10ª alteração à SGOP e ao orçamento para 2020. Sinteticamente falando, eu diria que poderemos dizer que esta alteração tem que ver com o ajustamento também nas rúbricas da Covid-19, no fundo de passar da aquisição de bens para a prestação de serviços. Isto tem que ver com os 30 testes que a Câmara Municipal desenvolveu ao agrupamento de escolas, nomeadamente ao pessoal do pré-escolar,
e, portanto, teve que ser aqui um acordo que fizemos com o Laboratório Joaquim Chaves, teve um custo de 90 euros por teste, esta testagem dos 30 profissionais, e, portanto, tem aqui, naturalmente, o seu reflexo em termos de ajustamento orçamental. No fundo, a rubrica já existia, o que teve foi que ser reforçada a retirada da aquisição de bens para colocar na aquisição de serviços. Depois, temos também aqui um reforço de 2.000 euros, não é significativo, mas tem que ver com uma obra que estamos a desenvolver também da piscina municipal, e há pouco não falei, mas falo agora, de modernização também da piscina municipal no que diz respeito às novas energias renováveis alternativas. No fundo, estamos a instalar também painéis solares para melhorar o comportamento térmico dos edifícios e reduzir a fatura energética do município, e, portanto, esta alteração tem que ver também com esse investimento, ou uma parte dele. Depois, também destacar aqui uma verba significativa de reforço de 30.000 euros para material informático, e isto prende-se com o investimento que nós estamos a fazer, sobretudo no reforço dos nossos sistemas informáticos e, sobretudo, dos servidores. Nós agora, com esta questão do teletrabalho e cada vez mais com o trabalho à distância, isto é uma pressão enorme nos servidores, com a acumulação de informação e tudo isso, e, portanto, temos também que fazer este investimento, que é absolutamente vital também para assegurar a segurança dos documentos e daquilo que é o trabalho que a Câmara também tem que produzir no seu dia-a-dia. Fundamentalmente, estes eram os 3 pontos em destaque nesta 10ª alteração, mas ficarei à disposição para alguma questão que queiram ver esclarecida. Não sei se há alguma questão dos seus vereadores. Não, então poderemos considerar também este ponto número 2 aprovado por unanimidade. O ponto 3 da ordem de trabalhos é uma proposta para a atribuição de um apoio financeiro à Santa Casa da Misericórdia da Rua dos Vinhos. Como disse na primeira vez que trouxemos no âmbito da Covid-19, apoio à Santa Casa e aos bombeiros e ao Centro Social. Obviamente o que eu disse na altura é que não seria a primeira proposta nesse sentido que iríamos fazer chegar, e aqui digo também, muito provavelmente não será a última proposta destas que iremos fazer chegar aqui à reunião de Câmara. Este é mais um apoio que a Santa Casa também nos está a ajudar o município naquilo que é o fornecimento de algumas refeições a agregados familiares com necessidades e carências alimentares no momento, e, portanto, esta é uma participação também ao nível da responsabilidade social, quer da Câmara Municipal, quer da Santa Casa da Misericórdia, e trata-se de um apoio de 1.500 euros para já, e é como disse, vamos naturalmente ter que ir reforçando ao longo do tempo, e em que a pandemia, infelizmente, está para durar. Não sei se há alguma questão sobre esta matéria. Saudar apenas a medida, e aproveito para saudar também relativamente aos bombeiros voluntários e a todas essas instituições que estão de alguma forma a contribuir de forma decisiva para que se consiga levar em frente muitos dos problemas que esta pandemia está a causar agora do ponto de vista económico e social, e isso é sempre saudar este intercâmbio e esta parceria, digamos, entre estas instituições e o próprio município, e deixar esta palavra de apreço a ambas, às instituições e à Câmara. Muito obrigado. Vamos continuar esse caminho, que é esse, só juntos é que conseguimos lidar com esta ameaça terrível que temos que lidar. E, portanto, vamos continuar esse caminho, e as associações podem contar connosco, e nós sabemos que também podemos contar com todas as instituições do Conselho. Muito bem, passamos então para o ponto número 4, que é o apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Rua dos Vinhos, também 1.500 euros também para fazer face a despesas relacionadas sobretudo com equipamentos de proteção individual nesta fase de pandemia. Os senhores vereadores Carla e Val Antunes não participarão nesta deliberação. Aos restantes, não sei se há alguma dúvida ou questão, ou se podemos votar, e, portanto, poderemos votar a favor desta atribuição de 1.500 euros de apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, certo? Está resolvido. Muito bem, os pontos seguintes, o 5º e o 6º, dizem respeito a processos cuja tendência é de indeferimento no que diz respeito à obtenção do cheque fraude, que é mais uma medida de apoio social. Eu creio que a informação técnica está clara.
Num dos casos é porque não possui uma situação clínica para indicação de uso de fralda, e isso é um dos requisitos que está previsto no regulamento para esse efeito, para poder beneficiar desse apoio. E a outra situação é de pertencer a um agregado familiar cujo rendimento líquido per capita é igual ou superior, neste caso, a 75% da retribuição mínima mensal garantida. E, portanto, há aqui a tendência de indeferimento de ambas as situações. Não sei se há algo, Carla, não sei se queres complementar a informação. Não, acho que está tudo. Acho que a informação é clara. Ok. Não sei se há alguma questão dos seus vereadores. Não. Poderemos então considerar também aprovados estes pontos 5º e 6º da ordem de trabalhos. O ponto seguinte, portanto, o ponto 7º, e pedindo desde já desculpa por esse lapso, tem que ver com uma retificação que é preciso fazer a um valor que foi objeto de deliberação em termos de atribuição de cheque-visão em reunião de Câmara anterior. Neste caso, o apoio é de 329,11, que é o valor máximo de 75% do IAS, e erradamente estava indicado na proposta inicial deliberada a 18 de maio a indicação do valor de 446,05 €. Fundamentalmente é isto, não é, Carla? É isto. Não sei se há alguma questão sobre isto, é meramente um lapso de escrita e que tem que ser corrigido. Não sei se há alguma questão, podemos então considerar também aprovado este ponto número 7º da ordem de trabalhos. No que diz respeito ao Fundo de Emergência Social. Bom, nós temos então aqui, neste caso, são 7 pedidos, que estão em condições, à luz do regulamento que aprovámos na Assembleia e na Câmara, obviamente, da atribuição deste Fundo de Emergência Social, deste apoio a título de subsídio. Neste momento temos 10 pedidos, 7 estão aqui para deferimento na reunião de Câmara e há 3 que estão a ser tramitados, mas eu já pedi aos serviços que em face da urgência, e estou a dar nota disso aos colegas, em face da urgência eu iria despachá-los o mais rapidamente possível e depois traria daqui a 15 dias para ratificação numa próxima reunião de Câmara e peço essa compreensão aos colegas em face das situações de urgência que aqui temos para poder dar apoio nesta fase mais complexa. Por uma razão de proteção de dados, não vou naturalmente estar aqui a invocar o nome dos beneficiários, os nomes estão aí bem identificados e a informação técnica é bastante clara e, portanto, haveria agora apenas que deliberar. Não sei, Carla, se queres acrescentar alguma questão ou não? Não. Muito bem. Então, não sei se há alguma questão dos seus vereadores. Se concordassem, poderíamos então proceder à votação dos pontos 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 inclusive. Com certeza. Ok, então poderemos considerar todos aprovados por unanimidade, certo? Muito bem. Vamos então dar início à discussão do ponto 15, que tem que ver com uma questão da habitação social, que está aqui identificado também o agregado familiar e também não irei identificá-lo. Trata-se de uma questão que já teve o parecer do nosso Gabinete Jurídico e de Contencioso sobre a hipótese de existir uma situação de arrendamento em partes iguais, ou seja, um co-arrendamento de 50% respectivamente, uma vez que este agregado familiar tem uma situação específica na sua vivência que determina que possa existir esta separação em termos de titulares, ou seja, em vez de ser um titular passam a ser 2 titulares. Enfim, a informação técnica está aí, não sei se querem mais algum esclarecimento adicional, basta apenas dizer que isto é um co-arrendamento de 50% em partes iguais e, portanto, para o município não há aqui nenhuma agravação em termos daquilo que é a sua situação de senhorio e, portanto, o Gabinete Jurídico também se pronuncia com a possibilidade de favoravelmente se poder fazer esta situação, portanto, não creio que haja nenhum óbice a que ela possa acontecer. Não sei se há alguma questão sobre esta matéria. Não havendo, podemos então deliberar favoravelmente esta situação do arrendamento alterado para 2 pessoas em vez de 1. O ponto 16
tem que ver com o Prémio Literário Irene Lisboa, neste caso, até como apoio também às atividades culturais que neste momento passam por grandes dificuldades a nível do país. No fundo, temos aqui a hipótese de poder deliberar a modalidade do concurso deste ano, que poderá, a proposta dos serviços e da RUT da vereadora é que seja através do conto, a modalidade a participar aqui. Depois a data limite para a entrega dos trabalhos é 31 de agosto e depois a divulgação, enfim, se tudo correr bem, em 6 de novembro e a entrega do prémio 28 de novembro, por ocasião do prémio, portanto, do aniversário da morte de Irene Lisboa, do assinalado da morte de Irene Lisboa, que é o mês Irene Lisboa que temos desenvolvido. Portanto, os prémios a atribuir são 3, o primeiro prémio no valor de 1.000 euros, pecuniário, o segundo no valor de 300 e o terceiro prémio no valor de 200 euros. É isto, não é? Não sei se o Ruth queres acrescentar alguma coisa sobre isto? Não? Não, Presidente, a não ser que haja alguma dúvida. Ok, não sei se há alguma questão sobre esta matéria. Não havendo, poderemos então também considerar aprovar por unanimidade este ponto 16 da ordem de trabalho. O ponto 17 da ordem de trabalhos diz respeito a um pedido de licenciamento de construção do armazém sítio em Telhadouros, na freguesia de Arranhó. No caso concreto, este é um pedido para redução de taxas, em que a requerente é a Ambigroup Demolições S.A. Este pedido está de acordo com as regras que estão previstas no nosso Regulamento Municipal das Urbanizações e Edificações, nomeadamente o artigo 11, e à semelhança daquilo que já foram casos similares que se verificaram no passado, a nossa proposta é poder deliberar, mediante o requerimento que foi apresentado, uma redução no valor das taxas pelo licenciamento urbanístico em causa, na casa dos 50%, ou seja, 30% pelo facto da sede social da empresa se localizar no município, mais 20% por se tratar de uma atividade económica relevante para o desenvolvimento do concelho e que, aliás, já foi objeto de deliberação da Assembleia Municipal, essa relevância por força daquele diploma de regulação extraordinária das atividades económicas, nomeadamente as organizações que tratam da reciclagem de gestão de resíduos. Não sei se há alguma questão sobre esta matéria, desta redução. Não havendo, podemos então considerar este ponto 17 também ele aprovado por unanimidade. Chegamos ao fim da ordem de trabalhos, depois temos os documentos para conhecimento, o resumo diário da Tesouraria e os processos de licenciamento de obras particulares, entretanto, despachados. Muito bem, meus caros colegas, não sei se há alguma questão adicional que queiram ver esclarecida. Só uma questão, Sr. Presidente. Sim. A próxima reunião ainda se vai processar nestes moldes ou já tenciona fazer presencialmente? Eu tinha, numa das reuniões, tinha abordado esse tema, no fundo, para sugerir que durante o mês de junho ainda fizéssemos por videoconferência e depois, a partir de julho, pudéssemos fazer no auditório municipal com o distanciamento físico adequado. É isso, concordasse, e já com presença de público, embora cá mais para cima, para não haver, com uma entrada diferente da nossa entrada, para não haver cruzamentos, etc. Portanto, temos que montar aqui o figurino para o auditório estar preparado também para isso, mas estou em crer que em julho já teremos condições, logo na primeira reunião, de poder fazer presencialmente no auditório com mais segurança para todos. Nem sei se não se podia realizar na própria Sala 9, porque aqui o tempo... É mais por causa da questão da presença de público. Muito bem. É mais para garantir que o público tenha uma entrada autónoma e possa ficar mais em cima, não tenha... Pronto, eu acho que é preferível nesta fase ainda, se calhar temos algumas cautelas e colocar no auditório municipal a reunião de Câmara com algum distanciamento, obviamente, e garantindo todas as higienizações necessárias, etc. Acho que era preferível. Muito bem. Está bem? Mas pronto, à partida em julho, mas quando for a última, ou para a próxima ou para a outra, quando tivermos mais garantia da data exata, depois também comunicarei aos colegas, está bem? Muito bem. Muito bem, meus caros, muito obrigado, nada mais a ver a tratar. Declaramos encerrada a reunião, agradecendo a presença e a participação de todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.